Bom dia, bom dia, bom dia! Bora para mais um Acordar da Vizinha, aquele momento especial que trazemos luz, cor, vida, sentido, direcionamento ao que a gente vai fazer no nosso dia. E é muito bom acordar já com vocês aqui, para que juntas a gente possa fazer esse movimento. A gente fica mais potente, né? Uma energia mais potente quando a gente faz junto, mesmo não estando perto. Bom dia, Fran! Bom dia, Si! Coisa linda! Vocês por aqui, sejam bem-vindas. E bora começar o nosso acordar com o meu livro da consciência. E hoje a gente vai falar sobre navegue sempre. E aí vocês vão entender a importância, eu trago muito para vocês aqui, a importância do nosso movimento. Nós precisamos nos movimentar. E quando eu falo nos movimentar, bom dia, vizinha! Quando eu falo nos movimentar, o nosso corpo ele precisa de movimento. Então, por exemplo, o coração, ele precisa de contração, expansão. O nosso intestino, o nosso cérebro, tá todo mundo em movimento aqui dentro. Nós somos uma máquina, uma engrenagem onde um movimenta e faz com que o outro se movimente. Então, o nosso corpo físico precisa de movimento. Por isso, inclusive, quando você coloca ele em movimento, um movimento direcionado, que seja, eu vou dar uma volta num quarteirão intencionando que eu vou movimentar o meu corpo. Quando a gente faz isso, a gente produz os hormônios do bem-estar, da alegria, que eu chamo, de dose da alegria. Dose por quê? Porque eu peguei a inicial dos 4 principais hormônios do bem-estar e da felicidade e transformei ele como a dose da alegria dentro da vila, que é a dopamina, a ocitocina, a serotonina e a endorfina. Bom dia, vizinhas maravilhosas! Sejam todas muito bem-vindas! Não falei bom dia ainda para a Aline, para a Jaque, para a Nai, para a Ana, para a Clay. Bom dia! Sejam muito bem-vindas! Então, o nosso corpo ele precisa desse movimento. Quando a gente faz um movimento, no caso que eu estou falando aqui, físico, seja intencionando dar uma volta no quarteirão, intencionando colocar uma música e dançar essa música, a gente produz esses hormônios. Quando eu viro para vocês e falo assim, vizinhas, quem estava no nosso movimento do workshop que aconteceu, que eu fiz depois do movimento da TPM Tempo para mim, escutou eu falar, se abraça, olha no espelho, sorri para você. Bom dia, vizinha Raquel, seja gentil com você. O abraço, ele produz a ocitocina, que é um dos hormônios. Então, que a gente possa produzir os nossos hormônios através desse movimento. Aí eu falo que, a gente tem no nosso cérebro, que são os pensamentos, o nosso músculo também de fazer o negócio acontecer. O que eu tô pensando? Vou colocar em ação? Não vou colocar em ação? Quando eu falo que eu vou fazer e eu não faço, o que eu tô fazendo? Eu tô trabalhando o músculo do fracasso. Por quê? Porque eu não tô indo em ação naquilo que eu falei pra mim. E movimento também pede para entrar em movimento. As nossas emoções, elas fluem como a água, elas também se movimentam. Tem horas que eu tô muito bem, tem horas que eu não tô tão bem e tá tudo bem. O mais importante é eu entender sobre elas, eu entender que elas fazem um movimento. A nossa ciclicidade, o nosso corpo feminino, ele passa por ciclos, independente se você menstrua, se você não menstrua, o seu corpo energeticamente, ele sente os ciclos. Ou o seu ciclo interno da menstruação, quando você menstrua, ou o seu ciclo da lua, quando você não está menstruando. Tá? Então, tudo é movimento. E hoje a gente vai falar sobre isso. A mensagem inicia com navegue sempre. Então, pega aí para vocês. Bom dia, vizinha Sara. Para conquistar nossos sonhos, precisamos nos arriscar por mares, explorar lugares diferentes. Experimentar, errar,
tentar novos caminhos, a vida pede coragem, força de vontade e movimento. Vizinhas, se você tem sonhos, que eu espero que todas tenham sonhos, porque os sonhos são a bússola da nossa alma, a bússola da nossa essência, a bússola de quem nós somos. Os sonhos, eles vêm para falar assim, por exemplo, você tem um sonho de ser mãe? Olha só, olha que bacana que é isso, presta atenção. Você tem um sonho, então, por exemplo, eu tinha um sonho de ser mãe, quando eu estava na minha jornada de tentante. Então, eu tenho o sonho de ser mãe. Aí vem um desafio para mim. Eu não estava conseguindo engravidar. Precisei passar por um tratamento. Esse desafio, ele é o quê? Ele é o caminho para me preparar, para me tornar a pessoa preparada para realizar esse meu sonho. Então, esse caminho, ele faz o quê? Ele me devolve para minha alma, para minha essência, para quem eu sou. Só que muitas vezes eu preciso de acordar pela dor e não pelo amor. Por quê? Porque o amor tá lá falando pra você, você não tá conseguindo engravidar, olha pra isso. E aí você não olha, você continua trabalhando, que era o meu caso, continua sempre pra fora, cuidando da vida de todo mundo, esquece da sua vida. E aí o que acontece? A gente tem o sonho, vem um desafio. Esse desafio, ele nada mais é do que o caminho para te preparar, não só para realizar o seu sonho, mas também para te devolver para você, para te devolver para a sua essência. Porque você só vai conseguir realizar esse sonho quando você se aproximar de quem você é, quando você se aproximar da sua essência. Estão conseguindo entender isso? Bom dia, Tani, bom dia, Jace, bom dia, Deia, bom dia, Dai, coisa linda vocês aqui. Então, para conquistar os nossos sonhos, a gente precisa arriscar novos mares, eu preciso de percorrer outros caminhos. Eu preciso de explorar lugares diferentes, ou seja, eu preciso fazer movimentos diferentes, fazer coisas que eu não costumo fazer na minha vida. Mamãe, fala, meu amor. Duas pulseiras que era minha, que você tava, que era minha. Já volta aqui, Ana. Então tá onde? Eu não sei, foi você que guardou. Mas eu deixei aqui. É? Então depois a gente vê na minha caixinha. Eu não lembro de ter guardado. Mas a gente vai procurar. Essa caixinha não tá. Não tá? Então a gente procura Tá junto. lá na sala e não tá. Tá, daqui a pouco a gente procura pra você ficar bem lindona, tá bom? Então vamos lá. Aí o que acontece? A gente precisa explorar novos caminhos, novos mares. E para isso a gente precisa fazer coisas que a gente nunca fez. Sair daquele conforto que não tem nada de confortável. E para a gente fazer esse movimento de fazer coisas diferentes, inclusive que a gente muitas vezes nem tem referência, porque, por exemplo, aí eu preciso começar a olhar mais para mim, eu preciso cuidar mais de mim. Ótimo, como é que eu cuido de mim? Não sei, não tenho referência. Não tinha uma mãe que parava, que cuidava dela, porque ela também não tinha referência. Então, a gente vai precisar fazer coisas que a gente nunca fez. Caminhar por novos mares, navegar por novos mares. E para isso a vida pede pra gente coragem. A gente precisa ter coragem de fazer diferente. Força de vontade, eu tá lá todo dia falando pra mim. Eu escolho hoje fazer diferente. Eu decido hoje fazer diferente. Então a gente tá ali conversando com a gente todos os dias e se movimentar, entrar nesse movimento. Então é preciso executar, movimentar, sair da zona de conforto. A vida que você tem hoje faz com que você tenha os resultados que você tem hoje. Se você deseja novos resultados, você precisa fazer novos movimentos. Não se apegue ao que é mais fácil, mas sim ao que vai colocar você no rumo certo. Coloque a sua energia em movimento e a serviço dos seus projetos de vida. O porto é um lugar mais seguro para o barco, mas ele não foi feito para ficar lá. Seu destino é navegar. Vizinhas, é um acordar curto, mas extremamente forte. Extremamente potente.
pega aquilo que te fez sentido, aquilo que te deu um chacoalhão e começa a entrar em ação. Porque se você tem sonhos, se você deseja viver algo diferente, você precisa fazer movimentos diferentes. Se pergunta, o que diferente eu preciso fazer? Quem é que faz isso que eu preciso aprender com essa pessoa? Qual livro que eu preciso de ler? Qual comunidade que eu preciso de estar? Com quem eu preciso me conectar? Porque se a gente não tem referência na nossa família, a gente tem referência fora. Então, que a gente possa pegar aquilo que, de repente, você sonha em viver e que você sabe que uma outra pessoa vive, e ir lá aprender com ela. Como é que eu faço isso? O que eu preciso fazer? Para que você também comece a fazer. Porque a zona de conforto, ela não tem nada de confortável. Ela deixa a gente extremamente desconfortável, porque ela vai cada vez mais distanciando a gente de quem a gente é. E vai colocando cada vez mais a gente nos lugares errados. Então, me conta se fez sentido. Cadê Joaninhas? Que eu não vi nenhuma Joaninha aqui hoje. Joaninhas são os nossos insights. É o nosso movimento aqui para trabalhar a nossa prosperidade, a nossa saúde, a realização dos nossos sonhos, dos nossos projetos. E eu vou falar para vocês uma coisa que eu senti vontade. Se você hoje não está vivendo uma dor e você tem um sonho, não espere a dor acontecer para que você comece a olhar para isso. Eu vou falar para vocês algo que me chamou a atenção ontem à noite. Eu recebi um vídeo, postei um vídeo aqui há um tempo atrás de uma mulher americana, uma professora, falando das partes privadas do corpo das crianças. E ela canta em inglês uma música. Ontem eu mostrei esse vídeo para as meninas. Não. Não mostrei o vídeo? Não. Não? Aquele da moça que estava cantando? Não. Eu mostrei o vídeo para as meninas e a gente fez o nosso vídeo através do vídeo que eu mostrei para elas. E aí o que acontece? Eu fiz o vídeo e mandei para o grupo da família. Quando eu mandei para o grupo da família, eu recebi na mesma hora a mensagem de quase todos que estavam lá perguntando assim: aconteceu alguma coisa? E aí eu peguei e falei assim: não aconteceu nada. E depois veio para mim, aí eu expliquei, né, dessa questão que eu tinha visto o vídeo, aí eu mostrei para as meninas e a gente sentiu de também fazer ele em português. E aí, super assim, né? Não mostrou. Enfim, aí eu expliquei para eles, a gente assistiu um vídeo junto e eu senti de traduzir ele e fazer ele para o português com as meninas. Para quê? Para ensinar elas, né, o que pode, o que não pode, e também para chegar em quem precisa chegar, porque essa informação precisa ser multiplicada. É extremamente importante as pessoas, as crianças, saberem sobre o corpo delas, saberem respeitar o corpo delas, saberem o limite do corpo delas e saberem que elas têm a liberdade dentro de casa para chegar e contar as coisas que acontecem, que não acontecem. Que elas não vão, de repente, ser chamadas de mentirosas, que elas não vão, de repente, não ser escutadas. E isso acontece através da conexão, da relação que a gente cria com as nossas crianças. E eu fiquei refletindo, isso é aprender pelo amor. Não aconteceu nada e não precisa acontecer, desde que eu faça a prevenção. E isso a gente precisa fazer na nossa vida. Olha para o seu corpo, não espere ele adoecer para você ir buscar prevenção. Olha para a sua saúde mental, não espera você pifar na saúde mental para ir buscar a prevenção. Não espera você estar lá com 60, 70, 80 anos vivendo um Alzheimer para cuidar da prevenção. Olha para suas emoções. Não espera você ser paralisada por um estresse, por uma ansiedade, por um burnout para você olhar para isso. Olha para sua conexão com a sua fé. Não espera o mundo desabar inteiro, você chegar lá no fundo do poço
para você começar a viver a sua fé. Que a gente possa hoje viver a prevenção de tudo aquilo que está fluindo e que não precisa ficar ruim para eu olhar. Tá? Então que vocês olhem para vocês, para a vida de vocês, para o sonho de vocês com mais gentileza. Não espera cair. Gente, hoje vai entrar um vídeo que eu me choquei demais quando eu vi. As mães burnoutadas caindo com as crianças no colo. Não espera chegar nesse lugar. O quanto eu falo na vila para as vizinhas. Você deseja engravidar e você está passando por um desafio, é um presente para você se olhar. Engravidou? Não é sobre engravidar. Continua se olhando, continua se cuidando. Tá no puerpério, continua se olhando, continua se cuidando, senão você se perde de você. É fácil a gente se perder quando a gente tá sozinha, quando a gente não tá no ambiente certo, ou quando a gente tá no ambiente e não usa ao nosso favor. Tá? Então, assim, juntas aqui, vamos buscar a prevenção antes de ficar vivendo a dor para poder despertar. A gente não precisa chegar nesse lugar. E se você tá vivendo a dor, olha para isso. Não espera vir mais uma, porque enquanto a gente não olhar, é uma que vai chamando a outra que vai chamando a outra. Como que acontece isso? Eu começo com uma doença, desenvolvo uma doença autoimune. Aí daqui a pouco eu tô com a segunda, aí daqui a pouco eu tô com a terceira. Começa a sentir ansiedade, daqui a pouco ela vira um burnout. Começa a sentir cólica, daqui a pouco eu tô com uma endometriose profunda. Não espera chegar nesse lugar. E se chegou, olha para isso, porque a endometriose vira adenomiose, que dá a mão para trompa obstruída, que daqui a pouco você tá toda comprometida. Então olha para isso, de todo o meu coração. E não é só físico, aqui quem tá comigo sabe, é importante integrar. Integra o físico com o emocional. Porque a doença, ela tá nesse lugar. A gente precisa cuidar dos dois juntos. Então, vamos lá. Mentaliza aí. E vamos receber a nossa mensagem. Encontrar a harmonia é serenar a sua mente, fazer as pazes com o seu coração e harmonizar com as formas de você se expressar. Vizinhas, é nesse lugar da nossa harmonia, né, da integração do físico com o emocional, da integração de que eu não preciso esperar a casa desabar para eu olhar, eu posso prevenir. É nesse lugar de unir a mente com o coração, com o fazer, que os resultados acontecem. Então, que a gente possa realmente navegar nos mares, sair da nossa zona de conforto e lembrar o seguinte: o porto é um lugar mais seguro para o barco, mas o barco não foi feito para ficar lá. Seu destino é navegar. Então, ficar ali sem se olhar, amenizando as dores com um remedinho, é o porto seguro. Só que de seguro ele não tem nada, porque a vida foi feita para ser vivida, não para você ficar sobrevivendo numa vidinha meia boca, se contando historinha e se contentando com o menos. A vida foi feita para a gente viver ela no mais, realizando, fazendo, acontecendo, sentindo alegria, bem-estar para ser vivido. Um beijo grande no coração de vocês, uma quarta abençoada. Amanhã, 8h08 da manhã, a gente tá aqui novamente. Isso, partilhem o vídeo, por favor. Não sei se ele já subiu ou não, mas o vídeo, né, das partes privadas, quem puder, partilha. Um beijo no coração.